aí galera, beleza? Aqui é o Bruno Castro e esse é mais um vídeo do setor 2814. E o vídeo de hoje é uma continuação do anterior, nós vamos focar agora na origem dos novos deuses, né? Quem são, como surgiram, a gente vai explicar tudo isso aqui agora. Então assim, até também esse vídeo vai ser um auxílio para quem quer entender a origem do Darkseid, que vai aparecer no filme ou série da Liga da Justiça da versão do Zack Snyder no próximo ano. E para quem não sabe, esses personagens foram criados pelo grande Jack Kirby, né, que é um dos criadores de vários personagens da Marvel, até um pouco injustiçado porque o pessoal só lembra mais do Stan Lee, mas essa é uma história para outro dia. E assim, nos anos 70, o Kirby foi para a DC e escreveu a história desses personagens, né, que são os novos deuses, mas ele não conseguiu dar um final por conta das intervenções do chefe da DC. Então, sem mais delongas, vamos explicar quem são os novos deuses e o que seria esse quarto mundo que o Jack Kirby criou. Como dissemos no vídeo anterior, a Perpétua criou o multiverso 20 bilhões de anos atrás, e assim, 2 bilhões de anos depois, surgiu o mundo dos deuses, né, fora do multiverso. Então já deixamos estabelecidos que nenhum dos deuses deste mundo possui uma cópia em algum universo, então eles são únicos. E essa primeira versão desse planeta ficou conhecida como o Primeiro Mundo, ou pelos nomes também de Asgard ou Urgrund. E a DC nunca deixou claro que tipos de seres ou deuses habitavam nesse primeiro mundo. Então assim, 17 bilhões de anos atrás, o Primeiro Mundo começa a evoluir e aparecer as primeiras formas de vida humanoide, que se tornam os primeiros deuses com aparência humana. E esse surgimento dessas formas de vida ficou conhecido como sendo o Segundo Mundo. Esses deuses acabaram atingindo o ápice do poder e foi meio que a era de ouro do avanço científico e cultural deles. Aí assim, 10 bilhões de anos atrás, o Segundo Mundo entra em guerra e o deus da trapaça, chamado Loki, ele come o coração de uma profetisa chamada Cronos. Até essa Cronos ela tinha previsto o fim dos deuses e também o fim do Segundo Mundo. Esse Loki aqui, a escrita dele é com 2 S no final, ao invés de I, né? E sim, ele é análogo ao personagem da Marvel, né? Aqui ele é filho do deus Wotan, que esse deus Wotan é análogo ao deus Odin lá da Marvel. E foi justamente essa ação do Loki de comer esse coração que fez ele se tornar o primeiro deus do mal. E isso causou um desequilíbrio nesse segundo mundo. Essa guerra que aconteceu entre os deuses é chamada de Ragnarok, né, o fim dos deuses, e termina com uma explosão do segundo mundo e a morte dos deuses. Então, com isso, uma onda divina se espalha pelo multiverso e é daí que nascem os deuses de cada mundo. Aí dessa explosão do segundo mundo acabaram surgindo 2 planetas, Nova Gênesis, que seria o planeta do bem, da paz, e seria análogo ao paraíso, e Apocalipse, que seria o planeta do mal, e seriam mais ou menos uma representação do inferno. E como eu falei também, eles existiam fora do multiverso, então dá até para ver aqui no mapa do multiverso que o Morrison fez, que eles ficam de lados opostos, e para acessar esses planetas, tinha que ser via caixa materna, que é praticamente um computador vivo que gera tubos de explosões e abre portais para qualquer lugar do multiverso. Bom, voltando aqui, essa onda divina que foi espalhada pelo multiverso, ela chega à Terra somente há 35 mil anos atrás, e é ela que cria os primeiros deuses do planeta. Os pioneiros foram os titãs, né? Depois vieram seus filhos, que são os deuses gregos, mas também existiram várias versões, tem os deuses nórdicos, romanos, egípcios, entre outros. E essa onda também passa em outros planetas, por exemplo, os deuses kryptonianos também surgiram dessa onda, que é o Hal, e tem vários outros também. Tem os deuses marcianos, ou seja, então todo esse período que esses deuses foram criados é conhecido como o Terceiro Mundo. E somente 30 mil anos atrás que os cidadãos desses 2 mundos, Nova Gênesis e Apocalipse, eles atingiram o status de deuses. E esse período ficou conhecido como o Quarto Mundo. Esses seres ficaram conhecidos como sendo os novos deuses, e a história deles acabou se repetindo em relação aos antigos deuses, ou seja, eles acabaram travando uma guerra entre Apocalipse e Nova Gênesis. E assim, quem governa Apocalipse é o novo deus chamado Darkseid, e já em Nova Gênesis é liderada pelo Isaiah, também conhecido como o Pai Celestial. Esses 2 personagens têm 2 origens diferentes, né? A pós-crise, que é a mesma do pré-crise também, e a origem dos 952. Então vamos contar aqui as duas. Na primeira, no pós-crise,
conhecemos o Hyuga Khan, que foi o primeiro governador de Apocalipse e um dos seres mais poderosos de toda a existência. Ele sempre quis atravessar a Muralha da Fonte, mas não tinha poder o suficiente. Então, como consequências de uma dessas tentativas, ele acabou sendo punido e acabou aprisionado entre os gigantes celestiais, na galáxia de Prometeu. Após esse acontecimento, Hegra, que era a sua esposa, assumiu o trono de Apocalipse. Ela e o Hyuga Khan tinham 2 filhos, Drax, que era o sucessor do trono, e o filho mais novo chamado Uxas. Além disso, o irmão da Hegra, que é o Lobo da Estepe. O Drax e o Isaiah, eles eram amigos e queriam comandar os 2 mundos em paz, ao contrário dos antigos deuses. Enquanto isso, o Uxas conspirava juntamente com Desaad, que era um servo lá deles, para trair o irmão. E você reparar bem, o Uxas parece muito uma versão do Loki também, que é um cara mais estrategista, não gostava muito do confronto e conspirava por trás. E até que um dia o Drax decide abraçar seu destino e se tornar um novo deus, que é o Lorde de Apocalipse. Quando ele vai tentar dominar a Força Ômega, o Uxas traz seu irmão e acaba matando o Drax. O Uxas tem seu corpo modificado, ficando com a pele cinza com os olhos vermelhos, e a partir daí ele assume o nome de Darkseid. E isso acontece há cerca de 1300 anos atrás. E detalhe, antes de se tornar Darkseid, na verdade 15 mil anos atrás, o Uxas visitou a Terra pela primeira vez pregando o caos entre os deuses gregos e romanos. Até assim, no filme do Zack Snyder, a gente vê no trailer que o Uxas está lá. Até as pessoas dizem, esse aí do Darkseid tá meio diferente, que ele não virou Darkseid ainda, Mas eu acho engraçado o pessoal que não conhecia que o Darkseid se chamava Uxas e ainda veio falar que o Snyder não lia quadrinhos, Mas, enfim. E o Uxas, ele tinha uma esposa chamada Tigra, mas ele não gostava muito dela porque foi um casamento forçado pela sua mãe. E logo após a transformação para Darkseid, ele descobre que a Tigra está grávida e daí que nascerá o seu filho chamado Orion. O Darkseid ele só amou uma mulher, uma cientista e feiticeira chamada Sully, mas a sua mãe considerava que o Darkseid estava ficando fraco e apaixonado e ela pede por Desaad matar a Sully envenenada. Mas antes disso, ela dá a luz ao segundo filho do Darkseid, que é o Kalibak. O objetivo do Darkseid sempre foi conseguir a equação antivida, que é um poder que faz as pessoas perderem o livre-arbítrio, que é vivendo mais ou menos como escravos mentais ao comando dele. Enquanto isso, o Isaiah, ele tinha uma esposa chamada Avia, que morreu durante um ataque do Darkseid e Lobo da Estepe. O Isaiah ficou bastante ferido e ele acabou sendo socorrido por uma enfermeira chamada Vayla. Eles se apaixonaram e acabaram se casando pouco tempo depois, só que ela morreu também muito cedo. Mas antes, ela deu à luz ao filho chamado Scott Free. O Isaiah até consegue se vingar matando o Lobo da Estepe e logo depois ele se encontra com a fonte, que dá sabedoria divina e daí que ele se torna um novo deus e assume o nome de Pai Celestial. Ele retorna para a Super Cidade, que é uma cidade que fica flutuando em Nova Gênesis, e espalha seu conhecimento com os outros novos deuses. Nova Gênesis e Apocalipse, elas travam uma guerra durante anos, até que com a ajuda do Metron, que é um outro deus, que ele não escolhe nenhum lado, ele só busca sempre o conhecimento. Com a ajuda dele, os mundos decidem entrar em uma trégua e para selar essa paz, eles fazem a troca de filhos. O Orion, ele acaba se tornando filho adotivo do Pai Celestial e o Scott Free acaba sendo criado não pelo Darkseid, mas pela Vovó Bondade, que tinha um orfanato que fazia tortura lá com seus filhos. Como esse é um vídeo só de introdução, não vamos entrar em detalhes sobre esses personagens por enquanto. Já no 952, eu achei aqui a origem deles muito rasa, bagunçada e fraca. Então assim, eles acabam que existem somente 2 revistas e até essas 2 revistas se contradizem em alguns pontos. Por exemplo, em Liga da Justiça número 23.1, lá de 2013, é mostrado que o Uxas é um cultivador de lama e irmão da Avia, e acaba sendo também cunhado do Isaiah. Os antigos deuses eram gigantes que se divertiam com o caos dos mortais. O Isaiah e sua esposa achavam que as preces faziam sempre esses deuses pararem. Enquanto isso, o Uxas estava cansado dessa tortura e bola um plano para fazer os deuses antigos atacarem entre si, deixando-os fracos, e assim ele consegue matar todos eles. Com isso, o Uxas ele consegue drenar esses poderes e acaba se tornando o Darkseid. Enquanto isso, o Isaiah pede ajuda ao último dos deuses antigos, que está à beira da morte, e esse deus identifica que o Isaiah ainda tem fé e, antes de morrer, acaba transformando ele no novo deus, o Pai Celestial. E é daí que o Darkseid vai para Apocalipse e o Isaiah vai para Nova Gênesis.
Na revista do Homem Infinito e Povo da Liberdade número 5, lá em 2015, 2 anos depois, mostra que o Yuga Khan, que era o mais forte dos antigos deuses, era o pai tanto do Uxas como o do Isaiah. Ou seja, a partir daí, o Uxas e o Isaiah eram irmãos, então o Isaiah se casou com a própria irmã, que é a Avia. Ou isso é um erro, ou aquilo é normal entre os deuses, né? Enfim. E aí mostra também que o Yuga Khan não queria a existência dos novos deuses, então ele decide até matar os seus 2 filhos. No fim, o Uxas mata seu pai, e essa história não faz muito sentido em relação à anterior, assim, porque na anterior o Isaiah acreditava nos antigos deuses e aqui mostra que o pai dele era uma pessoa ruim, então não faz muito sentido. E só para finalizar, nos 952 nós não temos informações se o primeiro e o segundo mundo existiram igualmente no pós-crise ou se teve o Ragnarok a partir do Loki, enfim. Mas na revista Lanternas Verde, número 23, é mostrado que tem um planeta dos deuses chamado Galáctica, e não deixa claro se aqui ou é só um nome do planeta original, que é Urgrund, ou se aqui é um planeta como qualquer outro no Universo Zero. No caso, se for outro nome para o planeta Urgrund, já tem uma inconsistência, porque lá teve a divisão entre Nova Gênesis e Apocalipse após o fim do Segundo Mundo. E aqui é um planeta único chamado Galáctica e tem os habitantes do Terceiro Mundo aqui. Então, se faz mais sentido ser um planeta lá do Universo Zero, né, um planeta qualquer com deuses, porque até um dos anéis, né, dos 7 primeiros lanternas, seleciona uma das guerreiras chamada Alita para se tornar uma das primeiras lanternas. E pelo menos nunca teve um caso que o anel selecionou um ser fora desse Universo Zero, né? Ou seja, ou de outra terra paralela, ou do mundo dos deuses, que é fora do multiverso. Então, com certeza aqui seria um mundo qualquer que tenha deuses dentro do Universo Zero mesmo. Então é isso, pessoal. Ritual padrão. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se não é inscrito, assina no canal. E compartilha com os amigos. E até a próxima semana com mais um vídeo. Valeu!